Maria Lúcia, jornalista. Luiz é um companheiro do Limbom, que é pastor aposentado da Metodista, que também está nessa luta com a gente aqui, então a consciência, professor universitário, enfim, um companheiro. E escritor, escreve toda semana para os jornais, um companheiro, uma grande contribuição também. Aliás, é uma roda de conversa qualitativa, né? Virgínia, a gente agradece que a presidente está aqui, a Marcela também, muitos anos foi presidente aqui, a Rosa também viveu muitos anos, que me lembro da Rosa aqui participando aqui lá, não foi presidente também, meu amigo, algumas vezes aqui na Sociedade Amiga, o Alberto então várias vezes, o Alberto, Jaime, o que você pode aí, mas depois a gente abre a palavra para as pessoas, você, vai lá então. Eu vou ser bem rápido, porque aqui o pessoal é muito catedrático. Vou me apegar mais no texto da lei. Mas a lei, eu vi o Kim também falando ali, né, do Eurofilho e etc. A gente se preocupou em já ir no cerne da questão, não de todos, mas dos principais que fazem a diferença na cidade, para sequencialmente vir, né? Tem Filipe Miller, aí tem vários, mas se você pega, por exemplo, a Avenida 31 de Março, a Castelo Branco, a Vila Mussolini, você causa um grande impacto na sociedade, e isso sequencialmente a gente pode materializar já para os outros. Sobre o significado das palavras, antigamente todo mundo sabe que os povos se uniam através de bandeiras, né? Então tinha um significado. Qual é o significado de uma rua, né? O que isso daí significa para a sociedade? Muito. Homenagear um ditador como foi Mussolini é um absurdo. Mussolini era o parceiro do Adolf Hitler ali. Muitos, até militares, as pessoas não sabem, né? Da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, morreram lá, né? O professor Luiz pode falar até um pouquinho mais. Então esse significado não é um apagamento da história, não é isso. O professor me corrigiu outro dia, é para apagar sim, né? Mas retirar a homenagem para essas pessoas. Você pega aqui nem um bairro, o de Ramos era um cara com ditador, um delegado de polícia também, que o professor Alberto falou, que a polícia era equipamento, então você dá um outro significado. Por quê? Para que esse sentido venha para as outras gerações, para os nossos filhos, netos, para que a gente tenha um pouco mais de dignidade humana, para que a gente não fique apegado a isso, um pouco mais de democracia mesmo. Como o professor Alberto falou assim, essa democracia burguesa, mas quem sabe a gente possa avançar um pouco mais, tendo conhecimento. Essa ação agora, para finalizar, para não estender muito, essa ação, o professor Alberto queria até que ele comentasse como é que foi, porque eu mesmo aprendo muito com ele, né? Você vê, depois de toda essa ditadura, em 85, tem a lei da anistia, só que a lei da anistia foi dada para os exilados, mas foi dada para os torturadores também, né? Eu queria até entender, professor Alberto, melhor isso daí, como é que foi essa transição. Ok, logo depois disso, né, começa lá no Jimmy Carter, lá nos anos 70, abaixa os canhões, usem a lei, né, usem o lawfare, né, que a gente chama guerra jurídica, usa a lei para legitimar os seus atos, para você ter um aparelho do seu lado, né? E aí no Brasil chega ali em 85, chega um pouco mais tarde, como sempre, né? Mas aí em 88 teve a Constituição da República, até aqui os professores que sabem, eu era garotão, tinha 17 anos, eu não tinha muita consciência, professores se puderem até comentar. Em 88, o que eu sei é o que eu aprendo com os professores, né? Então tem uma pessoa também que é referência para mim, que é o professor constitucionalista Pedro Serrano. Você conhece o professor também? Foi secretário nosso. Secretário jurídico em São Fernando. Eu era o líder da bancada. Hoje ele é uma referência. Eu comecei até algumas discussões teóricas com ele. Que bom.
Então, ele para mim hoje para mim, ele é uma referência na área jurídica. Por quê? O que ele diz é o seguinte: pinta-se, né, com essa Revolução Francesa, tem aí grupos, né, discretos, secretos, que se dizem dissidentes, né? Mas, na verdade é só ver o lado deles, é bem o estilo burguês mesmo, né? Que se dizem aí fechados e etc. Nada contra, mas trabalham com esse sistema dessa Revolução Francesa burguesa. Aí eles vêm e pintam que o que está na lei veio da tinta no papel. É o que a gente chama na filosofia jurídica de positivismo. Tem duas correntes aí lá que a gente aprendeu no direito romano, né? Porque todo o nosso direito também veio de Roma, né? Filosoficamente tem toda a parte antiga da África, etc. Mas o nosso vem de Roma. Os Estados Unidos é do anglo-saxão, o inglês que vai para a Inglaterra, né? E que é uma raça ruinzinha também, né? Mas o que acontece? Como o Pedro Serrano diz, ele diz, eu vou encerrar já. Ele diz o seguinte: olha, o positivista, esse pessoal aí dessa burguesa, esses grupos dizem que a lei veio pela consciência. O que ele quer dizer? Veio pela tinta no papel, ela não veio pela consciência. O pouco que conseguiu, se o professor Alberto até conseguir responder, mas que nem o professor Pedro Serrano, que é um grande constitucionalista, diz, ele não veio com a tinta no papel, ele veio com sangue na calçada. Muita gente morreu, muita gente foi perseguida, torturada, houve conquistas de grupos, muito pouco, que nem Ulisses Guimarães parece que para mim é muito bom, mas aqui para os catedráticos eu não sei, mas eu sou daquela geração ainda nova, né? A imagem que eu tenho que ele foi bom. Mas essa Constituição de 88 nos deu certos princípios e foi assinado alguns princípios com outros países, como o Pacto de São José da Costa Rica, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então o país passou a ser signatário. Quando o país é signatário, aquela lei ela passa a ter força de Constituição da República, porque nós temos a Constituição, que é a lei máxima. Dentro da Constituição nós temos as cláusulas pétreas, né? Que não pode ser modificada por emenda, porque agora o que você vê, essa Constituição de 88 foi muito modificada através de emendas, muitas emendas, mas a gente tem um pouquinho delas ali ainda. Então, para finalizar, essa decisão foi baseada nos princípios da Declaração Universal de Direitos Humanos, no Pacto São José da Costa Rica, nos preceitos constitucionais e na Lei da Comissão Nacional da Verdade de 2011, todas voltadas à dignidade humana. Baseada nisso, nesse sistema judiciário, o professor Aldo foi despachar comigo no juiz. Eu não posso levar outra pessoa, mas ele sabe que eu sou meio de quebra-regra. Falou, não, vem. E falamos com o juiz e ele se sensibilizou e teve peito, porque nesse sistema jurídico que a gente tem, eu que faço parte, a verdade é que você trabalha para servir a grande burguesia e as leis, e através do lawfare, pela interpretação, pela hermenêutica, eles trazem tudo para o interesse deles. É difícil, mas esse juiz teve muita coragem, teve muito peito, e ele foi muito bom. Talvez até porque ele seja um juiz novo, viu, professor Aldo, né? Tinha 34 anos o juiz. Às vezes é uma geração mais nova, que tem uma outra consciência, mas enfim, conseguimos. Para que mudar o significado, para que isso passe para as pessoas o que foi a ditadura, para que isso crie consciência dos jovens, para que a gente elimine esse fascismo que lá na Europa cresceu muito também, essa extrema-direita. E é isso. Eu que falei que ia falar pouco, acabei me alongando. Você falou mais com ele? Não, mas tá de conta muito. Eu queria que vocês comentassem isso desse. Tá, alguém quer falar? Tem que propagar isso daí, viu, gente? Tá. Alguém quer falar, fazer uma proposta? Deus. Agora vamos estipular por 3 minutos para a gente permitir que todo mundo possa falar, tá bom? A Moral Filho, salvo engano, ela começa na 31 de março. Então,
foi realmente valorizar o período da ditadura. Mas eu gostaria de perguntar ao Roberto o seguinte, fazendo assim uma breve recuperação, né, a gente lembra que em 1917 o mundo foi chacoalhado por conta da Revolução Russa, né? E foi lá que o primeiro país a implantar o socialismo veio e bagunçou o sistema capitalista. Então, a partir de 1917, o socialismo passou a ser uma ameaça para o mundo capitalista, né? Então, veio em 1917, depois veio a Primeira Guerra Mundial, veio a Segunda Guerra Mundial, veio a Guerra Fria, né? E depois, na década de 70, 60, 70, as ditaduras, né? Eu tenho assim talvez até uma vontade de estudar muito mais a fundo o que representou para o Brasil esse processo da ditadura, o Tratado Mercosur, porque que foi um tratado feito entre o Brasil e os Estados Unidos, né, em que a partir desse tratado, que salvo engano foi em 63, né, antes do golpe, foi a partir desse tratado que o Brasil passou a ser oficialmente quintal dos Estados Unidos. Ele passou a depender economicamente, e porque ele passou a depender economicamente, ele teve que alterar toda a sua estrutura social por conta disso, né? Então, eu só queria que o Roberto comentasse um pouquinho mais a fundo a questão do Tratado de Mercosur. Alguém mais, gente? Pergunta, consideração ou fazer fala também, não tem problema nenhum. Estamos num espaço aberto, tranquilo. Eu queria, mas ele já acabou respondendo. Eu queria perguntar como é que ele conseguiu essa questão com o juiz, se sensibilizar por uma questão tão forte assim, como ele conseguiu. Mas ele já acabou falando, ele respondendo. Anotem depois vocês respondem. Vamos lá então, mais alguém? Só o que eu gostaria de acrescentar à fala do Jaime é que a Constituição de 1988 foi fruto de toda essa coisa que ele falou, mas foi fruto de uma grande mobilização popular no Brasil inteiro. Eu acho que esse é um dos pontos que não pode deixar passar. Eu toco lá no Rio Grande do Sul, gaúcho, né? Estava lá no Rio Grande do Sul, eu trabalhava num centro ecumênico lá. E eu tinha um boletim, nós tínhamos lá, eu era o redator, o povo da Constituinte. Está lá nos arquivos, tem centenas de boletins, toda semana saía o povo da Constituinte. E a gente entrava em contato com as comunidades, principalmente comunidades eclesiásticas, mas também sindicatos, também associações de profissionais, para recolher as propostas que eles tinham para a Constituição. E a gente organizava isso, alguém fazia um comentário, nós fazia algum comentário, e nós mandávamos para Brasília. E ia para Brasília, eu fui várias vezes para Brasília e levava os materiais muito bem. Então, quer dizer, a Constituição de 88 tem esse veio, que é um veio, não era o que nós queríamos, não chegamos lá onde nós queríamos. Nós queríamos avanço, muito mais avanço, mas foi o que foi possível. E dentro desse possível se conseguiu uma Constituição chamada hoje Constituição Cidadã, que dava garantias mínimas e que nem assim a burguesia brasileira aceita. E está sempre sendo revisada e reformada, e felizmente se conseguiu as cláusulas pétreas. Essas aí não podem mexer. Só uma nova Constituição para revogar essa. Um da contribuição que eu queria dar, assim, só para esclarecimento histórico, né? Que a gente está aqui numa roda de conversa para. Legal, vai. Só um minuto. A dinâmica é assim: os dois expositores, o Roberto está anotando aqui. Não, você também, você é expositor. Anotam para a gente ver, depois já vai para os fechamentos depois.
Edson, alguma coisa? Só um esclarecimento, realmente, algumas dessas cláusulas regras não foram detonadas na Constituição, não foram mexidas da Constituição. Cláusulas pedras da Constituição? Não foram. Não. Tá. Mais alguém quer perguntar alguma Não, coisa? porque- Você está vindo a primeira vez? Tô aprendendo. Está aprendendo? Não, aqui você Tô aprendendo. também tem que ensinar também. Vai lá, depois já passo a palavra para os dois para fazer a conclusão da nossa conversa, tá bom? Eu não vou na pergunta, eu vou com essas sugestões. Eu e o Aldo estavam conversando nesse domingo, a gente pegou e gravamos um vídeo falando sobre a importância do tema falado hoje. Se a gente for ver lá atrás como as estruturas se mudaram, porque assim, antigamente você não podia, eles retiravam nós, né, dizendo que aqueles que eram analfabetos não poderiam participar para invalidar, né, as pessoas. Hoje nós temos a capacidade de ter internet, computador, etc. Aí nós estamos falando assim, talvez as pessoas não vão ligar para o tema, porque não se trata de saúde, não se trata de educação, mas se trata de tudo um pouco, se a gente for analisar. Hoje nós estamos aqui, tivemos nossos antepassados, perdemos familiares, hoje nós podemos pegar uma câmera, gravar, falar, então use isso, incentive as outras pessoas que a importância. Assim como eu, como mulher negra, sobre as histórias da escravidão, que o povo negro era escravizado, que o povo negro era fantoche, uma mentira, para poder ter essa divisão. Então, quando nós falamos de um tema que é um tema forte, tortura, eu estudo isso também, levem-se para os seus familiares, a gente tem que aprender a ter esse costume de falar sobre essas coisas, porque não são faladas. Nas escolas você não aprende história de África corretamente, não aprende sobre, eu pelo menos não aprendi sobre ditadura militar, foi através de pegar YouTube, etc. Então a gente precisa ter isso mais a fundo. Normalizar. A gente está tendo normalização de feminicídio, de racismo. A gente tem que normalizar, falar o que tem que ser falado, independente se o grupo na qual vocês estiverem falando, eles não aceitarem. A gente tem que ter essa normalidade de falar o que é verdade, lutar pelo que é nosso. A gente precisa lutar. Isso daí não é uma luta simples. Retirar pessoas, seres monstruosos, isso é uma vitória. A gente está limpando o que os nossos antepassados sofreram, assim como o racismo e o feminicídio e os demais. É isso. Legal. Gente, tem mais não? Posso passar para os dois? Eu quero parabenizar vocês que tiveram essa boa ideia, porque a gente, quando vê um número na rua, a gente imagina que foi um cara que fez um bom trabalho, como é Cena, né? Agora você sabe o trabalho de Cena. E eu jamais imaginaria que a 31 de março tivesse essa origem tão triste, né? Então, eu parabenizo vocês, o juízo que teve vocês tiveram essa boa ideia. E é muito importante que faça isso com nossos netos, nossos filhos, né? Eu adorei ver essa palestra hoje. Aliás, se você pegar essa história, quando esses nomes foram apresentados em São Bernardo, você vai ver que eram tudo prefeitos, Câmara de Vereadores, todos vinculados a isso, que apoiavam a ditadura, que eram agentes da ditadura, que ajudaram na tortura, que ajudaram a esconder, ajudaram a matar pessoas. Esse nome, o nome do governador, É isso, entendeu o negócio? Então a gente precisa abrir a cabeça para enxergar tudo isso. E tem a ver, desde o simples nome de uma rua, tem a ver, né? Tem que ir lá, né? Cavar lá para ver que parece Esse filme que daí a gente secreta, que é um filme brasileiro, concorreu ao Oscar, tá um filme muito importante.
ele é muito importante nesse sentido. Por quê? Porque o agente secreto, ele assim, traz à tona da sociedade que essa coisa que o senhor, como é que é o Alberto, que o senhor Alberto falou, que é a burguesia brasileira que tinha esse projeto. E aí estava lá um empresário, alto empresário brasileiro, que perseguiu o personagem do... Como é que era o ator principal? Porque isso traz à tona, esse filme tem essa importância, né? Traz à tona que o golpe não é só militar, é o golpe da burguesia brasileira, encarnado naquele personagem que... exatamente. Tá. Por hoje, Alberto, eu queria ver depois se você poderia já falar rapidamente sobre o novo livro seu. Alberto fez um livro. Quem já leu o livro do Alberto aqui? Quem leu? Tá vendo? Você precisa ler. Você não tem noção que esse cidadão escreveu no livro dele. Uma coisa fantástica. Eu li, reli, fiz observação. Dia 11 ele vai estar aqui com a gente. E dia 11 vai fazer a segunda edição aqui. Já estão convidados aí. Já estou convidado. Vai ser na POS também, no Santa Cruz dia. E agora eu queria saber como esse pouco do segundo livro que você está fazendo aí. Não, estou fazendo um segundo. Tá bom, mas aí vamos começar do projeto fácil. É sobre a terra de Santa Cruz. A terra de Santa Cruz. A terra de Santa Cruz é o nosso país. Então tudo é santificado. Aí resultou com tanta santificação. Tanta coisa santa dando o resultado que deu. O espírito do livro é um pouco isso. É um pouco essas coisas. Né? Cuidado. O indivíduo tem uma propriedade, ele trata como uma sua. O nome da. Só para aprender para não o livro, senão você não compra o livro depois. O nome do grande latifúndio, por exemplo, cujo dono não morava lá, ele não sabia, ele morava longe. Né? Uma vez ela apareceu no latifúndio e se perdeu. O nome do latifúndio era Santa Virgem, não é o nome do latifúndio, porque ninguém podia tocar nela. Era uma propriedade, com toda a sua virgindade, não podia tocar nela. E era uma coisa santa. Então é um mundo. Então o livro vai um pouco por aí, aí chega a ditadura também com a sua linguagem de santa, aquele negócio. A marcha é uma procissão, a marcha da família. No meu livro é uma procissão. E aí vai acontecendo, tem uma praça chamada Praça Liberdade, onde todo mundo tem tudo, menos liberdade em determinado momento. Só o nome. Só o nome e assim por diante. Eu me inspiro muito lá, no que aconteceu no Brasil, no que aconteceu em particular na Bahia, na nossa Bahia africana. Nós somos o estado mais africano do Brasil, né? Ali é o samba de roda, ali é o candomblé, ali é toda uma cultura. Aliás, a Bahia cheira a acarajé. Você chega lá no aeroporto, aí já começa a cheirar a acarajé, porque assim, a nossa Bahia é toda africana. Eu virei sambista, gostar de samba, passista, aquelas coisas, por causa dessa coisa da minha raiz negra, da minha raiz africana. É aquelas coisas idiotas que você encontra mestiço na Bahia, que tem vergonha da sua origem, que esconde a sua origem negra, tem essa coisa também. Tem essas coisas que a gente, no meu livro, eu coloco isso. Porque acontece na cabeça do descendente, procura esconder a sua origem negra. No meu livro, eu falo isso no meu livro. Mas são coisas do nosso país. É um atraso enorme, um atraso. Como é companheira disso, nós não temos conhecimento, por exemplo, do que foi a arte, que a gente não estudou a arte. O professor de história não dava arte para nós, não dava sequer a América Latina. A América Latina é muito superficialmente. Quer saber de quem é José Martí, quem foi Sucre, quem foi Tupac, Katari, Tupac Amaru, toda essa gente eu fiquei sabendo depois. Meu professor de história, ele não fazia isso. Mas eu acho que veja só, fazer um trabalho, né, contra a hegemonia cultural, contra essa hegemonia que está aí, é um trabalho que demanda tempo, e que tem que ser feito de forma sistemática.
O Gramsci dizia o seguinte: ou a gente faz a contra-hegemonia cultural, ou a gente não muda isso. E não vamos esperar o capitalismo acabar para a gente fazer a guerra das ideias, a guerra cultural. Não. Já tem que fazer já. Já tem que fazer já. Já temos que estar na frente dessa luta já. Essa é a tese de Gramsci com a qual eu concordo. Mas então, falando um pouco aqui uma coisa interessante que é interessante colocar, que é a questão da anistia. A questão da anistia tem uma coisa muito grave, porque a anistia, quando a gente falava anistiano, geral e restrito, a gente não estava querendo dizer, com esse restrito, que o torturador também seria anistiado. Não existe anistia para quem cometeu crime de Estado. Não existe essa anistia que o companheiro jurista aqui, ele pode falar isso melhor do que eu. Anistia é para quem lutou contra uma tirania, não é por tirano. E eles foram anistiados. Quando eles foram anistiados, ele falou: tudo bem, estou livre para continuar, estou livre para continuar com as minhas ações, com as divisas das adaptações, e continuar mesmo. Começaram a atuar e agredir nas favelas, agredir nas comunidades, liderar, participar de milícias. E é desse processo da não punição dos nossos criminosos da ditadura, é desse processo que nasceu, por exemplo, que nasceu Bolsonaro. Não nasceria Bolsonaro se a gente tivesse punido todos aqueles torturadores. Como foi feito na Argentina, como foi feito no Uruguai, como foi feito no Chile. Pinochet morreu na cadeia. Videla morreu na cadeia na Argentina. Os nossos ficaram livres aí para nos virar. Para promover matanças, para promover torturas na delegacia, para matar camponês, para matar operários, como aconteceu, por exemplo, aquela morte lá na metalúrgica, o nome da metalúrgica lá Volta Redonda. Eles ficaram livres aí, fazendo trabalho político, trabalho ideológico, alguns viraram deputados. Na verdade, eles anunciaram. E o seu grande seguidor desse processo, durante 27 anos de deputado, ficou defendendo isso. Porque graças a esse tipo de anistia, de perdão para o criminoso. Perdoar o criminoso é deixar à vontade para ele voltar a cometer crimes. E o resultado não poderia ser outro. O 2018. E que quase que o 2020, de janeiro de 2023 seria uma repetição trágica do 2018. E a gente não está livre disso, né? Exato, isso porque nós, aí inclusive nós, mesmo a esquerda em geral, nós tivemos esse erro, mas não batemos forte contra a anistia dessa gente. Essa gente não poderia ser anistiada. Como é que você perdoa indivíduo que torturou até criança? Torturou até criança. Sem falar dos 474 assassinatos, sem falar dos mais de 7 mil indígenas que perderam a vida. E a gente, como perdão para essa gente? Essa gente falou: vamos em casa, vamos continuar fazendo o nosso trabalho. E o nosso trabalho é fazer com que retorne, é com que a ditadura retorne. E fizeram a vida toda esse discurso. Que depois, surgiu desse processo, o líder maior desse discurso, que era o Bolsonaro, já como tenente, já como deputado, e depois como candidato, depois como presidente, depois como 8 de janeiro. Isso foi um erro nosso, evidentemente, estou dizendo que a esquerda, evidentemente foi o setor burguês, da oposição à ditadura que fez essa conciliação. Daí já era um tranqueiro. Daí já era, sabe, eles que fizeram essa negociação. E nós, o pessoal da esquerda, nós não tivemos força